a recapitulação da lição. Pastor, é com você e um bom estudo a todos. Feliz sábado, pessoal. Que alegria poder vê-los e estar com vocês aqui mais uma vez para mais uma lição da Escola Sabatina. Muito obrigado, Ana Laura, pelas palavras, também Flávio pela oração e pelo carinho. Vários de vocês já mandaram mensagem para mim hoje cedo. Muito obrigado pelo carinho, pela dedicação. É um privilégio, a humildade também, mas é um privilégio também ser o pastor. E já estamos juntos aqui há praticamente 5 anos e louvo a Deus por esse privilégio. Amo a cada um de vocês. Tenho participado de momentos muito especiais da vida de vocês. Batizei vários de vocês. Preguei filho de vários de vocês. Fiz o funeral de vários de parentes de vocês e até de alguns de vocês. Quem sabe eu faço ainda até o final do meu mandato. É brincadeira. Bate na pedra aí, bate na mesa aí mas é uma alegria e um privilégio poder estar com vocês, realmente. Eu tenho aprendido a amar a cidade de Olímpia, aos irmãos de Olímpia, e muito obrigado pelo carinho e pelas orações também. É sempre um momento muito bom estarmos juntos nessa sabatina. Como a princípio nós até voltaríamos no dia 31, mas o plano é voltar no dia 7 de novembro, já com os cultos presenciais, já com a Escola Sabatina também presencial. E vai ser muito bom poder ter o sábado novamente com os irmãos e poder rever uns. Não sei quantos já estiveram presentes no culto de domingo e quarta. É muito bom. Muito melhor do que pela internet. A gente aprendeu algumas coisas na pandemia. A gente aprendeu que a igreja é maior e mais importante do que acontece dentro do templo. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprendeu que nada do que acontece fora do templo pode substituir o que acontece dentro do templo, dentro da igreja. E como é bom poder estarmos de novo na casa do Senhor. Mais uma vez, obrigado pelo carinho que vocês demonstraram e espero poder ficar um pouco mais aqui. Se vocês me ararem, quem sabe mais um ano, e não sei, a gente puxa, porque a transferência pode acontecer. A gente está na expectativa, aguardando, mas quem sabe eu fico um pouquinho mais de tempo aí, se Deus permitir. Gente, vamos à recapitulação da lição, então. O tema da lição dessa semana é uma diferente, né? Aí os olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. É uma palavra bastante diferente, não usual. Só um detalhe aqui, gente. Eu estou do lado de fora aqui da igreja de Menina Moça, eu vim para cá mais cedo, para dar tempo de eu poder organizar o culto. Como a gente está experimentando essa nova liturgia aqui no culto, também dá um pouco mais de trabalho. Então, por isso que eu já estou aqui na igreja. Estou do lado de fora, porque daqui a pouco os meninos chegam e aí eu ia ficar atrapalhando eles lá dentro para organizar as coisas. Então, se o vento atrapalhar ou se o barulho do carro atrapalhar, vocês me avisam que eu procuro um outro lugar aqui. Tá bom? Por favor. A palavra cosmovisão é uma palavra diferente, a gente usualmente não usa ela no nosso vocabulário do dia a dia. Eu me lembro a primeira vez que eu me deparei com essa palavra de forma mais assim presente. Eu tinha ido para o NASP, para o nosso colégio interno, e aí eu descobri que as aulas de religião das outros cursos, não do curso de teologia, mas dos outros cursos, eram chamadas aulas de cosmovisão bíblica. E eu, caramba, por que não chama de religião logo de uma vez? E aí eu fui aprendendo o que significa a palavra cosmovisão e a importância desta palavra. Só para a gente explicar e para deixar bem claro, cosmovisão, a subliminar de mundo. Cosmovisão é a lente pela qual... Deixa eu trocar aqui, então. Está cortando meu áudio, né? Muito bem, acho que agora não vai cortar mais. Cosmovisão é a lente
pela qual nós enxergamos o mundo. Então, imagine que você esteja, então, analisando um fenômeno. Todos nós temos um filtro, uma lente, pela qual, através dessa lente, nós, então, podemos interpretar os eventos e os fatos. Todos nós temos essas lentes, essa visão de mundo preliminar, é uma visão de mundo antes de você interpretar algo que está vendo, o que está acontecendo, algo que aconteceu com você, você tem essa visão de mundo, que é chamada de cosmovisão, né? Essa visão de mundo. Cosmo é mundo em grego. Então, essa visão de mundo que nós temos. Então, existem muitos tipos de cosmovisão. Mas, a grosso modo, a lição aponta e contrasta 2 tipos de cosmovisão. A cosmovisão naturalista, a materialista e a cosmovisão bíblica. Qual é a cosmovisão materialista ou naturalista? É aquela que eu interpreto todos os eventos da natureza ou mesmo da minha vida através simplesmente dos fatos científicos. Ou não só fatos, mas também das teorias científicas. Então, quando eu vejo, por exemplo, a chuva caindo, a gente há tanto tempo esperava a chuva, não é verdade? E agora essa semana está chovendo bem. Eu analiso a chuva. Se eu tenho uma cosmovisão naturalista, apenas materialista, eu vou enxergar a chuva simplesmente como consequências de correntes marítimas que vêm do Polo Sul e que banham o Oceano Atlântico e correntes de vento que jogam a umidade do Oceano Atlântico para dentro do continente e vai chover aqui em Olímpia. Entendeu? Essa vai ser a minha cosmovisão de mundo. Simplesmente consequência e efeito de fenômenos e efeitos naturais. Se eu tenho a cosmovisão bíblica, eu olho para a chuva que está caindo e eu reconheço de que realmente ela é fruto de fenômenos naturais também, de que ela é fruto de correntes marítimas, de que ela é fruto também de fenômenos meteorológicos, mas eu também reconheço, porque a Bíblia me ensina a ver isso, enxergar o mundo dessa forma, de que Deus é quem controla o sol, a lua, as estrelas, a chuva, é Ele quem mantém este mundo funcionando. Então eu olho para a chuva e eu posso interpretar a chuva não só como um mero fenômeno natural, mas eu posso interpretar a chuva que cai como também a bênção de Deus, abençoando a terra, regando a terra, fazendo a semente regar e brotar para a colheita daqui a alguns meses. Deu para entender? Tá claro aí? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode ficar à vontade, pode me interromper, abrir o microfone aí para a gente poder ter uma lição mais interativa possível. Eu não estou conseguindo enxergar todos vocês porque eu estou no celular e no celular aparece 4 por vez aqui, mas eu estou passando o dedo aqui e vejo o rostinho de vocês, tá certo? Então, cosmovisão é isso daí. Então, a lição apresenta o tema geral. O senhor desligou seu áudio, pastor. Tô maluco. Eu tô maluco, gente. Então, a lição, ela demonstra qual seria, então, a cosmovisão bíblica. Quais são os principais aspectos dessa cosmovisão bíblica, dessa forma de nós enxergarmos o mundo através das lentes corretas, através dos pressupostos corretos, fazendo uma leitura, então, dos fenômenos, dos acontecimentos e da natureza através daquilo que a Bíblia nos ensina. Tá certo? Então, muito bem, isso é cosmovisão. Vamos à primeira coisa, o primeiro aspecto da cosmovisão aqui, apresentada na lição dessa semana. Usa a expressão aqui, os olhos do Senhor, né? Se referindo ao texto de Provérbios 15:3, que eu gostei bastante desse texto, que diz assim, olha, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Logo, nós já vemos de que pela cosmovisão bíblica, nós temos aqui algumas coisas importantes. Primeiro, a Bíblia nos ensina de que Deus é pré-existente, eterno.
Além disso, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Se nós queremos interpretar qualquer coisa, qualquer fenômeno, qualquer episódio, até mesmo interpretar a nossa própria existência, eu tenho que olhar para o pressuposto de que Deus é eterno, ele sempre existiu, ele é onisciente, ele está em todos os lugares e ele é o criador de todas as coisas. Por isso, você que é pai e tem ou mãe e tem filhos em idade escolar, na escola as crianças são constantemente bombardeadas com outro tipo de cosmovisão, especialmente nas séries mais altas, né? Entrando no ensino médio ou até mesmo na faculdade. É a pressuposição de que, na verdade, Deus não é o Criador, de que Deus simplesmente é, ou Deus não existe, ou muitos acreditam que Deus é como se fosse uma energia apenas que perspassa todos os seres vivos. Mas a Bíblia não ensina isso. E desde cedo nós temos que educar nossos filhos, educar a nossa igreja, educar as nossas crianças a enxergarem de que Deus é onipotente, onipresente, ele é pré-existente e ele é o criador de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Esse é o segundo pressuposto da cosmovisão que a lição trata aqui, né? Ele até usa a pergunta aqui, a pergunta de Leibniz, esse pensador, filósofo, escritor alemão, que ele diz assim, por que é algo em vez de nada? Essa é uma pergunta essencial, né? Por que que existe algo? Por que que existe esse planeta? Por que que existe vida? Por que que existe você? Por que que existo eu? E por que que não existe apenas o nada? A Bíblia nos responde muito claramente isso. A Bíblia nos responde de que existe algo porque Deus é amor e ele originou todas as coisas pelo seu poder. Então, se existe algo além do nada, é porque Deus decidiu se auto-expandir através da criação, criando então todas as coisas. Então, tudo que há no universo, em última instância, é fruto do poder de Deus e da soberania de Deus. Então, Deus é o Criador, e esse é outro pressuposto. Jamais nós podemos harmonizar teorias da evolução com a teoria da criação. Algumas igrejas, até mesmo a Igreja Católica, já há alguns anos, desde o Concílio Vaticano II, na década de 60, né, o concílio durou algum tempo ali, especialmente em 1972, a Igreja Católica defende já a chamada teologia, o evolucionismo teísta. E outras igrejas evangélicas, como muitos batistas também, defendem a mesma ideia, de que Deus, então, teria utilizado a evolução para criar a vida na Terra. E que Gênesis, capítulo 1 e 2, na verdade, são apenas cânticos, poesia, que não é nada literal aquilo. No entanto, a Bíblia não defende essa ideia. A Bíblia é muito clara de que a criação ela é literal e a descrição, o relato da criação também é literal. Por isso, Deus é o nosso Criador. Ele é o originador de todas as coisas. Existem basicamente dois argumentos que nós utilizamos como cristãos para defender a criação de Deus através da ciência. Nós não precisamos defender muito a criação de Deus através da Bíblia, porque a Bíblia é muito clara com relação a esse assunto. A Bíblia é muito clara com relação à criação de Deus. Mas se nós quisermos utilizar a ciência, há dois grupos de argumentos que defendem, então, cientificamente, de que existe um poder grandioso por trás da vida. É o chamado argumento cosmológico e o outro argumento é chamado de argumento teleológico. O argumento cosmológico é o argumento científico de que não é possível criar alguma coisa a partir do nada. Sempre é necessário ter uma causa e um efeito. E se você, eu não quero complicar a tua mente demais, mas especialmente aí para os jovens universitários, sei que tem vários aqui que são jovens universitários. Se você analisar a famosa teoria da relatividade de Einstein, quem lembra a teoria da relatividade de Einstein? Alguém lembra a fórmula aí? Não. Ninguém lembra, gente. É tão fácil, todo mundo usa camiseta com essa fórmula da relatividade de Einstein. Quem lembra?
Gente do céu. O Aquiles abriu o microfone, eu acho que ele lembra. Fala, Aquiles. A reação é igual a ação é igual a reação é igual a ação. Essa? Bom, essa é quase. Essa é uma das leis de Newton que Einstein ampliou e demonstrou também fisicamente. Mas aqui eu estava em mente a teoria da relatividade, que é E é igual a mc ao quadrado. Lembra dessa fórmula ou não? Sim. E é igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes a constante da velocidade da luz ao quadrado. Bom, não confundir vocês, porque aqui é coisa de lição de escola sabatina, né? Não é coisa de outra coisa aí. Não estou querendo viajar demais. Mas essa fórmula de Einstein, ela nos ensina algo muito especial. De que tempo, energia e matéria estão relacionadas. E que as três existem juntas. Então, para existir tempo, como nós conhecemos o tempo, para existir matéria, como nós conhecemos, você é feito de matéria, a mesa que você está diante é feito de matéria, a cadeira, o sofá que você está também é feito de matéria. O tempo, o espaço e a matéria têm que existir juntos. Então, para que algo tenha sido criado com tempo, espaço e matéria, como nós temos o nosso universo, o criador disso tinha que estar além do tempo, além da matéria e além do espaço. Ou seja, um poder sobrenatural muito parecido com aquilo que a Bíblia nos descreve sobre quem é Deus. Alguém que controla o tempo, alguém que pode originar algo do nada e alguém que é capaz de criar espaço, como a Terra era sem forma e vazia e esse planeta como nós vemos hoje. Por isso, esse argumento cosmológico de que o Criador do universo ele tem que estar acima do tempo, do espaço e também da matéria. Como a Bíblia descreve o nosso Deus, além e mais poderoso que tudo isso, originador de tudo isso. Outro argumento, que é até mais fácil de entender, é o argumento teleológico. O argumento teleológico é chamado teleos, em grego é planejamento. É o argumento do planejamento. O que é isso? Quando você olha para o planeta, é tudo tão bem planejado que é impossível você acreditar que isso veio do acaso. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. A sua casa, ela tem a tendência de ficar mais organizada ou menos organizada com o passar do tempo? Eu te fazer uma pergunta aqui agora. Você organizou a sua casa para o sábado? Tá limpinha, bem organizada? Ou tá aquela bagunça e que Deus perdoe seus pecados por não ter preparado a sua casa para o sábado? Então, veja, a tendência é as coisas bagunçarem, não é isso? Se você quer ter a casa organizada, ou o seu quarto, você que é jovem aí, o seu quarto organizado, você tem que tirar um tempo, uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias, ou uma vez por dia, um pouquinho a cada dia, para organizar. Guardar suas roupas, tirar o pó, limpar o chão, arrumar a cama, porque a tendência é tudo se desorganizar. A mesma coisa acontece com a natureza e com o espaço também. Por isso, se existem coisas organizadas, é necessário ter uma mente por trás. Qual é a probabilidade de você pegar peças de um relógio? Peças de um relógio. Não sei quando você tem a oportunidade de ver ou já viram um relógio desmontado. São várias engrenagens pequenas, todas milimetricamente, precisamente encaixam uma na outra. Imagine você pegar todas essas pecinhas de um relógio, trancar dentro de um quarto e esperar ali bilhões de anos. Depois de bilhões de anos, você volta para lá. Aquele relógio vai estar montado ou vai estar mais desmontado que você deixou lá? Qual é a probabilidade? Com certeza, pela lógica, o relógio vai estar mais bagunçado ainda, vai estar sujo, as peças vão ter se desgastado, porque essa é a natureza das coisas. Por isso, se existe planejamento, se quando você pega os ciclos da natureza, a beleza da célula, a grandiosidade de uma folha, da complexidade de uma flor, a complexidade dos olhos humanos, dos sistemas humanos, do funcionamento do corpo humano, se você vê tamanha complexidade, tamanha organização, tamanha precisão, isso só nos leva a uma conclusão: de que Deus planejou todas as coisas, de que é necessário uma mente planejando todas as coisas. Por isso, gente, olhando para a Bíblia, Deus é o Criador.
e com a pressuposição correta, com a cosmovisão correta de que, como a Bíblia diz, de que Deus é o Criador, nós olhamos para o argumento cosmológico, o argumento teleológico, e nós vemos que não há outra alternativa a não ser interpretar a natureza, interpretar os fenômenos da natureza, interpretar a minha vida, as coisas que acontecem na minha e na sua vida, a não ser pelo cuidado, pela manutenção e pela proteção de um Deus poderoso. E isso faz parte de outro aspecto da cosmovisão também bíblica. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, gente. Fiquem à vontade aí, por favor. Eu não consigo ver se vocês, assim, todos, se desativar o microfone. Então, desative e me fala se você quiser mencionar alguma coisa. Um outro aspecto também muito interessante sobre o que a Bíblia fala sobre a cosmovisão bíblica é a própria Bíblia. A Bíblia, ela tem autoridade suprema. E ela é a base sobre a qual nós interpretamos todos os fenômenos e eventos do mundo todo. Eu gostaria de ler um trechinho aqui da lição de terça-feira, que diz assim, olha, para nós, adventistas do sétimo dia, a Bíblia continua sendo o texto fundamental de nossa fé. Ela ensina a cosmovisão, ou o filtro pelo qual devemos ver e compreender o mundo, que pode ser um lugar muito assustador e complicado. Como é que nós explicamos crianças inocentes morrendo de fome? Como é que nós explicamos situações difíceis e desesperadoras que acontecem? Como é que nós explicamos o mal? Como é que nós explicamos milagres? Como é que nós explicamos os eventos históricos? Tudo através daquilo que a Bíblia nos ensina. Por isso, se eu quiser ter uma leitura correta do mundo e uma educação cristã correta, nós temos que valorizar e ensinar a palavra de Deus. Um apelo que eu faço para os pais aqui, para os pais que estão nos escutando, de filhos pequenos e filhos grandes. Valorizem muito a Bíblia dentro de casa. Valorize mais a Bíblia do que outros livros. Valorize mais a Bíblia do que outras coisas. Valorize o estudo da lição da Escola Sabatina, que é uma ferramenta para crianças e adultos, para nos aproximarmos da palavra de Deus. A lição da Escola Sabatina nada mais é do que uma ferramenta de aproximação da Bíblia, nossa da Bíblia. Então, o apelo que eu faço para você na educação de seus filhos é que valorize a palavra de Deus, exalte a palavra de Deus, estimule o conhecimento da palavra de Deus, estimule a memorização da palavra de Deus. Sabe, no culto familiar, estimule as crianças e jovens a memorizarem textos bíblicos. Por causa da tecnologia, a nossa memória, cada vez ela é menos necessária, né? Se eu fazer uma pergunta aqui, quantos de vocês sabem o próprio número de telefone de cor? Talvez você nem vai lembrar e vai ter que pegar o seu celular para poder lembrar qual é o seu número de cor, porque está tudo na nossa mão. Antigamente, você tinha decorado o seu número de celular, o seu número fixo e os números fixos de vida ou morte, que talvez seja o número da tua mãe, teu filho, aqueles números de pessoas que eram próximas a vocês, que são seus contatos de emergência, digamos assim. A gente tinha tudo isso de cor. Agora, a gente não sabe nada de cor. A nossa memória, cada vez, ela está sendo menos estimulada pelo uso da tecnologia. Antigamente, se você quisesse achar um texto bíblico, você tinha que memorizar onde ele estava. Hoje, você pega um aplicativo de Bíblia do celular, digita a palavra que você está procurando e já aparece todos os textos bíblicos em que aquela palavra aparece. O que faz com que nós sejamos tentados a não memorizar a palavra de Deus. Então, gente, valorizem a Bíblia. Decorem a Bíblia. Estudem a palavra de Deus, porque ela é a base da nossa cosmovisão. Ela é a fonte pela qual nós devemos interpretar todas as coisas. Não só os grandes eventos da história, os fenômenos naturais, mas ela é a lente pela qual nós devemos interpretar também o que acontece em nossa vida. Tem muita gente que pergunta assim, pastor, como é que eu posso escutar a voz de Deus? Há tanto tempo, pastor, eu estou orando por algo. Há tanto tempo eu tenho orado por tal coisa. Eu tenho orado para Deus me mandar um namorado, uma namorada, uma esposa. Eu tenho orado para Deus me dar um trabalho.
Eu tenho orado para Deus me dar tal coisa. Deixa eu te falar uma coisa para você. Na maior parte das vezes, nós oramos por tantas coisas que Deus já nos respondeu através da Bíblia. E Deus não vai te responder de forma sobrenatural. Ele respondeu sobrenaturalmente através das Sagradas Escrituras. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo a Bíblia, quando eu vou até a palavra de Deus, quando eu me aprofundo na palavra de Deus, quando eu tenho a palavra de Deus memorizada na minha mente, eu tenho sempre a lente correta para interpretar as coisas. A Bíblia muitas vezes diz que o povo de Israel perecia por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento das Escrituras. E muitos de nós hoje também perecemos por falta de conhecimento de Deus, conhecimento das Escrituras. E nós somos levados por cada vento de doutrina. E é gente falando que a vacina do coronavírus é a marca da besta e a gente acredita. É gente falando de que aquele texto de Isaías 26, que falava para ficar em casa e fechar a porta até a praga passar, que aquilo profetizou o coronavírus já há muito tempo antes, sendo que o contexto histórico não é uma profecia do coronavírus. É gente ensinando isso, ensinando assado. E a gente, por não estudar profundamente a palavra de Deus, a gente começa a ser carregado para um lado para o outro. A gente começa a ser levado para um lado para o outro, sem ter, então, esse sólido fundamento, essa lente correta para interpretar a história, a natureza e a nossa própria existência e a nossa própria vida também. Por isso, leia a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. Uma outra parte da cosmovisão bíblica, também muito importante, que a lição menciona, não é só que Deus é o nosso Criador, não é só que Ele é pré-existente, não é só que a Bíblia é a base da nossa cosmovisão, mas é de que Deus também é o nosso Redentor. Para nós interpretarmos corretamente a história e a sua vida também, para termos a cosmovisão correta, nós temos que lembrar do chamado plano da salvação. E esse plano da salvação, ele muitas vezes é descrito também através da doutrina do grande conflito. Eu queria ilustrar essa parte da cosmovisão bíblica correta do grande conflito como se fosse uma moldura. Sabe uma moldura de um quadro? A doutrina do grande conflito, a ideia do plano da redenção de Deus pela humanidade, é como se fosse essa moldura que faz com que todas as outras coisas se encaixem dentro dela e que ela explica todas as outras coisas. Então, quando nós analisamos o plano da salvação, o grande conflito, a gente entende o dilema do sofrimento humano, a gente entende porque Jesus ainda não voltou, a gente entende o que é a crucifixão, a gente entende o que é o pecado, a gente entende qual é a solução do pecado, a gente entende, consegue analisar o coração das pessoas, o comportamento do ser humano diante de situações adversas, porque nós temos essa moldura do plano da redenção, do grande conflito, que nos explica, então, as diferentes formas de vermos e enxergarmos o mundo. Gente, Deus abençoe muito para que você nunca se esqueça do plano da redenção. Às vezes nós esquecemos de enxergarmos de que Jesus é o nosso Salvador e que Deus sempre prioriza a nossa salvação. Essa semana eu recebi a notícia de um menino, ele não é adventista, mas que está muito enfermo. Já, ele tem 13 anos e está internado no hospital, muito mal, por um problema renal. E eu conversava ontem com a família, que não é nem adventista, são apenas conhecidos da igreja, parte da família que visitou a igreja. Eu estava conversando com eles e tentando assim, confortar o coração deles, sabe? E eu falei assim, quando Deus decide curar alguém, ou quando Deus decide permitir que a pessoa descanse o sono da morte, Deus sempre tem como objetivo último e mais importante a salvação eterna. A gente tem que se lembrar disso. Para a gente interpretar as coisas que acontecem ao redor de nós, nós temos que lembrar de que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E Deus está mais interessado na nossa salvação eterna do que no meu bem-estar simplesmente hoje, nesse dia.
Então, isso também explica por que que Deus, essa cosmovisão explica também a atuação de Deus, e é um outro aspecto importante da cosmovisão bíblica. Gente, algum comentário? Eu estou assustado, estou falando demais, ninguém está falando nada. Todos tímidos. Vai lá, pode falar. Eu vi aqui Aquiles, que você abriu o microfone, pode falar. Pastor, eu acredito que está havendo um movimento mundial para se criar uma nova cosmovisão, que não existe ainda, aos poucos elas estão sendo implementadas, através da manipulação pelas mídias sociais. As grandes empresas, elas estão criando novas necessidades, tanto espiritual como material. E até pelo que o senhor falou, pela própria preguiça das pessoas de interpretar, de estudar, eu acho que daqui a um tempo o mundo ele terá uma necessidade totalmente adversa do que nós temos hoje, por interesse das grandes corporações. Eu acho que vai existir uma nova cosmovisão. Aquiles, você tocou num ponto muito importante. Até se vocês quiserem uma recomendação de um documentário interessante para vocês assistirem, quem tem Netflix aí, chama O Dilema das Redes Sociais. Ele fala justamente o que você tocou, Aquiles. Pode falar. Pastor, nós já combinamos, quando eu não estou em Olímpia, quando eu voltar para a Olímpia, nós já combinamos que a nossa classe sabatina, eu já falei até com o Nazaré também, para nós juntos assistirmos esse documentário, para nós analisarmos o que é que está por vir, o que já está acontecendo. Eu assisti já esse documentário. Excelente, excelente. Vale a pena assistir, é uma reflexão interessante. E é fato, as redes sociais, os algoritmos, essa guerra de dados que existe hoje, os dados são, talvez, hoje, a corrida das grandes empresas hoje não é mais por ouro, ou por ferro, ou por outros materiais, como era nos séculos anteriores. A grande corrida hoje das empresas é por dados, por seus dados, pelos meus dados, pelos dados da humanidade. E isso faz muito fácil uma grande manipulação de massa, polarizações de um lado e de outro, e realmente isso tem moldado uma nova visão de mundo bem diferente da visão de mundo bíblica, da visão de mundo correta. Por isso, mais uma vez, é importante termos a lente correta para interpretarmos os eventos proféticos, históricos e também da nossa própria existência. Alguém mais quer comentar alguma outra coisa? Nazaré, vai lá. Pastor, a maneira como o mundo está reagindo a essas informações mencionadas por você, pelo irmão Aquiles, é que está trazendo pânico, não somente aos incrédulos, mas principalmente aos cristãos de uma maneira geral, protestantes, evangélicos, e nós, os adventistas, que teoricamente deveríamos ter a verdade, poderíamos contribuir nesse momento decisivo da história da humanidade, nós estamos, às vezes, calados. Temos a cosmovisão bíblica e não reagimos ante a contra-informação que está correndo aí fora. Amanhã à noite, eu pretendo fazer um estudo, pastor, exatamente sobre este assunto, sabe? Sobre a questão da nova ordem social, o medo generalizado que está tomando conta do pessoal com relação ao PIX, com relação à vacina, com relação à marca da besta, né? Se é um chip ou não. Então, são coisas que passam, às vezes, ante os nossos olhos, e nós que temos essa cosmovisão maravilhosa que Deus nos deixou, verdadeiramente são os olhos de Deus, nós estamos calados, não reagimos. E a desinformação está levando o mundo à perdição, pelo pânico, pelo medo, pelo desespero e outras coisas mais. Excelente. Não perca, então, o culto de amanhã à noite, às 7 horas, no Jardim Alvorada. Tá certo? É isso mesmo. Quando a gente olha a quantidade de desinformação, fake news e tantas outras coisas, fazem a gente se confundir
E o problema é que a gente não quer pagar o preço para estudar a Bíblia, para interpretar tudo isso à luz da palavra de Deus. A gente prefere receber uma mensagenzinha no WhatsApp polêmica, a gente acredita mais naquilo do que dedicar tempo para estudar a palavra de Deus. Então, esse muitas vezes é o nosso erro. A gente quer só aquela comida líquida, que a gente abre a boca e já engole, do que realmente ter o esforço de buscar alimento sólido na palavra de Deus. Então, nós temos a verdade, temos a cosmovisão correta, mas a gente tem que ter essa cosmovisão através do estudo da Bíblia, né? Através do esforço, através da dedicação de termos um relacionamento com o nosso Deus. Excelente. Obrigado pelas contribuições, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só queria um comentário curto. Interessante que muita gente, mas muita gente que não acredita na cosmovisão bíblica, mas no momento de angústia, a primeira palavra que vem à boca deles é: ai, me ajuda, meu Deus, ai, meu Deus do céu. Mas eles não acreditam na cosmovisão bíblica, mas é antagônico isso. É interessante, né? É verdade. É verdade. Há quem diga que todo ateu é ateu até passar por uma grande crise. E na grande crise, muitos que teoricamente não acreditariam em Deus, acabam buscando em Deus ou no sobrenatural orientação. Isso é verdade. Gente, o último aspecto aqui da cosmovisão de Deus, ou da cosmovisão bíblica sobre Deus, é com relação à lei. Então, esse é outro aspecto muito importante da cosmovisão. A lição até menciona aqui o famoso Foucault, que é esse filósofo francês, que foi pedido para ele, então, para que ele escrevesse um editorial para aqueles que eram contra ali, na verdade, eles eram defensores da abolição da pena de morte, né? E aí, ao invés de ele escrever algo que eles queriam, ele escreveu dizendo de que para libertar todos os prisioneiros, porque todo o sistema de moralidade era algo imposto e eram construção humanas, e não era algo inerente ao ser humano. Essa é a consequência última da cosmovisão naturalista ou materialista, que tira Deus da história. Em última instância, se você tira Deus da história, faz com que o ser humano seja nada mais do que um mero animal, e todo nível de moralidade humana é uma mera construção humana. Então, quem disse que é errado roubar? Quem disse que é errado matar? Quem disse que é errado? Não, isso aí é mera construção humana. Isso aí é coisa inventada pelo próprio ser humano. Em última instância, o caos social, ele acontece quando eu tiro Deus da história e tiro, então, a moralidade humana que Deus criou nós para vivermos de acordo com esses padrões. Tem um livro muito interessante, escrito nos anos 40, chamado A Abolição do Homem. Do século XIX para o século XX, muitos filósofos começaram a criticar e debater a ideia do homem como um ser moral, dizendo de que a moralidade era uma mera criação humana, uma mera convenção humana. Então, este livro, A Abolição do Homem, ele tem um argumento interessante que diz que se você tirar do ser humano os seus aspectos morais, ele simplesmente se descaracteriza. O que nos faz seres humanos, gente, ainda que rudimentarmente, é a noção de certo e errado que todos nós nascemos com ela. É a noção de valorizar a vida que, de certa forma, todo ser humano tem. Então, quando nós olhamos a cosmovisão bíblica, nós vemos que Deus criou uma lei e Deus criou esta lei para que seja o padrão de conduta do homem, da humanidade. E se nós tiramos a cosmovisão bíblica, se nós tiramos, então, a moralidade do ser humano, a lei de Deus do ser humano, isso faz com que nós nos tornemos simplesmente seres abomináveis. E não quero entrar em nenhuma discussão mais política aqui, mas muitas vezes o que tem acontecido é aspectos morais bíblicos tão importantes serem cada vez mais atacados, mudando-se constituições, mudando-se paradigmas,
decisões judiciárias que fazem com que cada vez aspectos da moralidade humana sejam jogados por terra, fazendo com que o ser humano cada vez mais se descaracterize da imagem de Deus. A gente não tem que se preocupar muito com questões políticas, assim, a gente está na frente de eleições, a gente tem que fazer o nosso papel como cidadãos adventistas, escolhermos pessoas de bem e que defendem a liberdade religiosa, a liberdade de crença, que são aspectos fundamentais, inclusive que são conselhos que Ellen White nos dá quando nós vamos votar. Independente de qualquer desse tipo de coisa, nós temos que analisar a nossa vida e ver se nós estamos dispostos a viver baseados na lei de Deus e na moralidade que Deus pede para que nós vivamos. Todos nós somos pecadores, falhos, mas Deus, com seu sangue, nos redimiu, mas Ele também nos dá poder para vivermos uma vida de santidade, não perfeita, mas uma vida de santidade aqui na Terra. E esse deve ser o nosso objetivo, cada dia buscando a santificação, cada dia buscando estar mais perto de Deus, mais semelhante a Jesus. Jesus é o nosso alvo. E olhar para Ele, fixar nossos olhos nele, deve ser sempre o nosso objetivo. Gente, eu termino apenas com uma ideia que eu preciso terminar de organizar aqui o culto com os meninos para a gente poder entrar online daqui a pouquinho. Eu termino dizendo que o objetivo da educação humana, ou da educação do ser humano, é restaurar a imagem de Deus no homem, através dos aspectos físicos, mentais e espirituais. E para que essa imagem de Deus seja restaurada, nós temos que ter as pressuposições corretas. Nós temos que ter as lentes corretas, enxergar o mundo da forma correta, através daquilo que a Bíblia nos ensina. Um perigo muito grande que nós vemos hoje em dia é o perigo da pós-verdade, da relativização, em que nós tiramos a autoridade de instituições, pessoas, e acaba refletindo isso também a autoridade de Deus e da palavra de Deus, em que nós relativizamos a palavra de Deus, de tal forma que eu começo a interpretar a Bíblia à luz da cultura. Essa é uma tendência muito séria hoje em dia. Há muitas pessoas fazendo uma releitura de doutrinas bíblicas a partir da cultura atual. Então, se a cultura atual defende princípios politicamente corretos, e se a Bíblia tem algum princípio que é hoje, na cultura atual, politicamente incorreto, então, ao invés de eu acatar o assim diz o Senhor, de eu aceitar o assim diz o Senhor, eu faço uma releitura da Bíblia para eu poder harmonizar a Bíblia para a cultura dos nossos dias. Nunca caiam nesses erros. Aceitem a Bíblia como ela é. É necessário interpretá-la, é necessário estudá-la da forma correta, isso é verdade. Mas aceite a Bíblia como ela é. A Bíblia tem que estar acima de qualquer padrão cultural que nós temos hoje. Eu vejo muitos jovens seguindo algumas páginas na internet que levantam questionamentos até mesmo interessantes, alguns válidos, alguns verdadeiramente válidos, mas muitos deles perigosos. Tem uma muito famosa no Instagram chamada Adventistas Subversivos, ou Adventista Subversivo. Não sei quantos conhecem essa página aí, quem segue no Instagram. Ele levanta, o autor ali, o criador da página no Instagram, do perfil do Instagram, levanta alguns questionamentos pertinentes, sim, para a igreja hoje. Mas, por outro lado, há toda uma releitura da missão adventista, não a partir das 3 mensagens angélicas, não a partir da proclamação do Evangelho Eterno, mas a partir da mera justiça social, misturando muito da teologia da libertação católica com a verdade bíblica adventista. Então, tome muito cuidado com essas coisas, porque elas são muito perigosas. Vamos tomar a Bíblia como ela é, interpretá-la da forma correta e tê-la sempre como nossa autoridade suprema. Gente, Deus abençoe muito vocês. Que todos nós possamos ter a cosmovisão bíblica correta. E que você possa buscar ao Senhor Jesus Cristo e ler os fenômenos naturais, históricos e as coisas que acontecem na sua vida, através daquilo que a Bíblia nos ensina a fazer e a ler, através daquilo que a Bíblia nos mostra. Que você possa usar sempre as lentes corretas e valorizar a educação cristã.
Porque a educação baseada na Bíblia, ela é mais valiosa do que qualquer outro tipo de educação. O mestre sem títulos, mais simples, mas que está fundamentado na Bíblia, é mais poderoso do que grandes doutores, grandes PhDs que não estão fundamentados na palavra de Deus. Deus abençoe muito você. Posso fazer uma oração para a gente terminar? Sim. Então tá bom. Deixa eu só contar mais uma história. Quando eu era menino, eu sempre estudei na escola adventista, sempre. Minha mãe foi professora da escola adventista há muitos anos. E eu estudei praticamente minha vida toda na escola adventista de Franca. Quando eu estava da 7ª série para a 8ª série, ou do 7º ano para o 9º ano hoje, chegou em Franca o COC. E Franca, por ser próximo de Ribeirão, o COC era uma escola famosíssima em Ribeirão Preto, muito forte. E abriu uma escola em Franca fortíssima, grande, moderna, com lousas 3D e com um monte de coisa errada. E eu falei para minha mãe, mãe, eu acho o ensino da escola adventista muito fraco. E deixa eu sair da escola adventista, vou fazer o vestibulinho, e se eu conseguir algum desconto, eu vou para o COC o ano que vem, para eu já entrar no ensino médio, porque eu quero ser médico, eu preciso estudar numa escola boa, mais forte, para eu passar no vestibular. Isso virou um brigueiro em casa. Porque minha mãe disse, enquanto tiver escola adventista, você vai estudar na escola adventista. E eu tinha mais um ano para estudar na escola adventista. Eu sei que, no final das contas, filho com juízo obedece à mãe. E, aliás, enquanto eu não trabalhava, não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Então, minha mãe que pagava, e eu tinha ainda um grande desconto, minha mãe era professora, então eu continuei na escola adventista. Depois eu saí da escola adventista, porque não tinha ensino médio, fiz 2 anos no Objetivo, lá de Franca. Mas olhando para trás, eu vejo uma coisa. Ao contrário do meu caminho, que meus pais sempre me priorizaram uma educação cristã e adventista, muitos dos meus parentes priorizaram uma educação formal de mais qualidade, professores mais bem formados, mais famosos, mas que não tivessem a palavra de Deus. E muitos hoje lamentam porque os seus filhos estão fora da igreja. É claro que aqui em Olímpia nós não temos escola adventista para você colocar os seus filhos. Especialmente os filhos mais velhos, aí, nas séries mais avançadas, que é mais desafiador ainda. Mas, por outro lado, muitos de nós não priorizamos a educação cristã dentro de casa. E o apelo que eu faço para você é que você priorize a educação cristã dentro da sua casa. Valorize a Bíblia e o tempo que sua família passa com a palavra de Deus, mais do que com qualquer outro livro, com qualquer outro programa, com qualquer outra coisa, televisão, celular e tudo mais. Deus abençoe vocês, gente, e valorizem sempre a Bíblia e a sua cosmovisão correta. Chorar, feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua bênção, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nos abençoe, nos dirija e nos ajude, Pai, a sempre lermos o mundo através das lentes corretas, através da cosmovisão bíblica. Nos ajude, Senhor, a termos disposição de colocarmos a educação cristã dentro de nossos lares, priorizando a palavra de Deus dentro de nossa casa. E, ao mesmo tempo, Senhor, nos ajude também a individualmente buscarmos o teu conhecimento. Abençoe, Senhor, este sábado. Abençoe a Escola Sabatina do Jardim Alvorada sempre. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Tá bom? O senhor Um também, abraço. pastor. Obrigado. Feliz sábado. Eu vou saindo aí e você termina para mim, Ana. Tchau. Valeu. Obrigadão, pastor. Obrigada a todos que participaram. E nós temos um encontro marcado no próximo sábado, às 8h45. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Feliz sábado. Feliz sábado. Ana, Oi, Aquiles. o culto de amanhã é lá da nossa igreja, porque eu tenho assistido a da Igreja Central, que eu tenho acesso. Tem live também do nosso culto, porque os dois últimos eu assisti da Central. Não, nós temos sim, pelo Facebook. Amanhã eu te passo no particular o link assim que sair.
Tá bom. É só no Tá. Face, não tem... Não, tá no pelo Face, YouTube. então. Só no Face. No YouTube a gente não consegue ainda. Tá bom. Mas Tá, não, mas me Ô, passa Ana, o link, por favor. eu passo sim. coloca também na classe dos professores, Ana, para a gente poder Uhum. divulgar melhor, Bem né? Além lembrado. do da igreja. Bem lembrado, Nasa. Vou colocar assim. Obrigadão. Eu que E agradeço. lembrando, apesar de ser pelo Facebook, você não precisa ter Facebook para assistir, tá, pessoal? O link que a Ana passar já é direto o vídeo mesmo da programação, tá? Para ninguém ficar preocupado, às vezes, por não ter Facebook e tal. Viu, Ana? Principalmente quando, não o sábado que vem, mas no próximo, Uhum. que eu acho que nós aí de risco, nós não estaremos na igreja, aí nós poderíamos assistir, se for possível, não sei. Com certeza. Faremos de tudo para que todos possam assistir, para ficar tranquilo. Tá bom, desculpa, obrigado. Oi. Aquiles, amanhã Oi. o grupo de risco estará pregando. Então, o grupo de risco foi arriscado. Foi. Tá bom. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Se Deus Bom quiser. sábado. Tchau. Bom sábado.